Boa noite, alunas, alunos, professoras, professores e demais participantes. Sou a professora Josi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta Pós-Viva Lives. Agradeço aos professores Marcos e ao professor Júnior pela live da semana passada. E lembro que esta live, assim como as demais, estão disponíveis nas redes sociais, tanto em Facebook quanto no YouTube. Agradeço novamente aos programas e aos seus coordenadores pela parceria no projeto. A professora Luciane, do PPG-100 da UEPG, o professor Júnior, do PCN da UEM, a professora Heloísa, do mestrado, o professor Aldri, do doutorado, todos, né, os dois do PPGET da UTF-PR de Ponta Grossa. O professor Silvio, do PPG Ensino de Física, da UEPG, e o professor Michel, do PPG Ensino de Física, da UTF-PR. Aos nossos alunos que estão na comissão organizadora, um agradecimento muito especial. A live de hoje será no mesmo formato das demais. Será realizada no Meet e transmitida pelo Facebook do PPG-100 e pelo YouTube, no canal Qual a Fórmula. As questões podem ser feitas pelas redes sociais e os alunos vão encaminhar ao Meet. Novamente, reforço que a avaliação que possibilitará os certificados deve ser realizadas logo após a live. E elas vão ficar disponíveis até a próxima segunda-feira. O certificado será via PROEX, na UEPG, 30 dias após o final do evento. Muito importante é que quem fez já a inscrição não precisa fazer novamente, e sim apenas a avaliação. A live de hoje será organizada pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física, a UTF-PR de Campo Mourão. O tema é o processo de coleta de dados numa pesquisa qualitativa, algumas possibilidades. Agradeço a presença do professor Gilson e professor Michel, ambos da UTF-PR de Campo Mourão. E passo a palavra ao professor Gilson, que irá mediar a live de hoje. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sou o professor Gilson Esquiavon, da UTF-PR de Campo Mourão, onde atuo nos cursos de mestrado profissional em ensino de física e mestrado profissional em inovações tecnológicas. E hoje serei o moderador da live, do professor Michel Corsi Batista, intitulada O processo de coleta de dados para uma pesquisa qualitativa, algumas possibilidades. O professor Michel possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Educação para a Ciência e Matemática também pela Universidade Estadual de Maringá, é professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Campo Mourão, e professor permanente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física da UTF-PR Campo Mourão, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Ciências Sociais e da Natureza, da UTF-PR de Londrina, e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Atualmente exerce a função de coordenador adjunto do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física da UTF-PR Campo Mourão e tem experiência na área de Física com ênfase em Ensino de Física, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de Ciências e Astronomia, formação de professores e recursos metodológicos para o ensino de Ciência e Astronomia. É representante da NASA, Network for Astronomy School Education, no Brasil. E agora passo a palavra ao professor Michel. Olá, pessoal, boa noite a todos vocês, a todos e todas. E nós vamos conversar um pouquinho hoje. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para que vocês acompanhem. Ok. Bom, o nosso bate-papo de hoje, pessoal, eu coloquei um título bem abrangente,
mas nós vamos, né, filtrar um pouquinho ele, tá? Então, a ideia era a gente conversar um pouquinho sobre o processo, né, de coleta ou de constituição dos dados. Michel, tá me ouvindo? Estou. Vamos dar uma paradinha? Parece que está sem som. A gente vai ter que ver o que que é. Diz que não ouviram nada. Vamos dar uma Certo. paradinha. Ok. O Vamos problema fazer está um sendo aqui teste só um aí. momentinho, deixa eu corrigir aqui, peço perdão. Vamos ver. No Face está o som normal? O Face está com som. Então era só no YouTube. Ah, foi no YouTube só. Então, como a gente deu essa paradinha técnica, Michel, daí você começa novamente. Claro, sem problemas. Tudo bem? Sim. Desculpa, tudo bem? Como é que tá no YouTube? Vamos ver só esperar aqui que Vocês volta vão no YouTube. Ô, Josi, vocês vão se apresentar de novo? Eu acho que não. Será que a gente... Quem tá aí, o que que vocês acham? Eu não sei. Ah. Hum. Tá. O Face estava tudo ok, né? Então, vamos pedir então para quem está assistindo no YouTube, vá para o Face, seria isso, né? Isso. Uhum. Isso. Foi essa chuvinha que fez tudo isso com a gente hoje. Gente, a gente pede desculpa por conta de... Eu achei que a gente nem ia conseguir fazer a transmissão hoje. Mas então, quem está no YouTube, quem consegue passar um aviso lá? A gente ir para o Face. E quem estava no Face, paciência um pouquinho, a gente já retorna. Isso. Tá. Michel, eu só acho que quando você for começar, você só se apresenta, porque de repente a pessoa que entrou agora não sabe quem é, quem entrou, quem estava no YouTube veio para o Face, tá bom? Ô, Ok, você Josi, passou o aviso. então eu preciso tirar a minha apresentação do PowerPoint, né? Sabe? Tá. Já interrompi. Pronto, você é o mais importante. Mas precisa tudo de novo? Será ou não? Acho que não, né? O que vocês acham? Apresenta ele de novo? Pessoal, consegui descobrir que era o erro que era no programa mesmo. Peço mil desculpas. Se vocês quiserem iniciar de novo, peço mil desculpas mesmo. Foi um erro técnico aqui, mas eu já posso começar de novo a transmissão aqui de novo. O que vocês acham? Decisão? Começamos do começo? Por mim, tranquilo. Hã? Manda ver. Então vamos começar novamente? Retransmitindo agora em 1, 2, 3. Então, pedimos desculpa hoje. Eu até fiquei surpresa que estava dando tudo certo, né? Com essa questão toda que aqui na região, com chuvas, falta de energia. Então, foi bem essa questão que atrapalhou um pouquinho a nossa live de hoje. Então, boa noite, né? Para quem perdeu lá a nossa fala inicial. Hoje estamos na nossa quinta pós-Viva Lives. Agradeço a live da semana passada com o professor Júnior, o professor Marcos, do PCM, UEM, e as lives, né, a deles como as demais, estão todas disponíveis no canal do YouTube e no Facebook. Agradeço novamente a parceria dos programas, a Luciane PPG-100, da UEPG, ao Júnior, do PCM, da UEM, a professora Heloísa, do mestrado, e o professor Audrey, do doutorado, do PPGEC, da UTF-PR de Ponta Grossa, ao professor Silvio, do PPG Ensino de Física, da UEPG, e ao professor Michel, do PPG Ensino de Física, da UTF-PR de Campo Mourão. Aos nossos alunos da comissão organizadora que estão resolvendo todos os problemas como que a gente teve hoje. A live de hoje será no mesmo formato, né? Estamos agora retransmitindo, iniciando, né, a apresentação do YouTube. As questões podem ser feitas, né, pelos dois canais e serão repassadas aos
aos convidados. Lembro a questão da nossa avaliação, que é o que vai configurar a questão dos certificados. Então, vocês só precisam, quem já fez inscrição uma vez, é só aquela avaliação. Agora, quem hoje é o primeiro dia, então tem que fazer a inscrição. Lembrando da importância do CPF. Então, toda semana que a gente vai fazer o levantamento, tem os CPFs lá com os probleminhas, né? E isso aí prejudica um pouquinho. E os certificados, eles vão ser disponíveis depois pela ProEx, da IPG, todos online, mas só no final de todas as lives. Então, a gente vai acabar em agosto, daí 30 dias mais ou menos depois, vocês vão ter os certificados. Bom, a live de hoje é organizada pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física da UTF-PR de Campo Mourão. O tema é o processo de coleta de dados numa pesquisa qualitativa, algumas possibilidades. Agradeço a participação do professor Gilson e do professor Michel, ambos da UTF-PR de Campo Mourão. E passo a palavra ao professor Gilson, que irá mediar a live de hoje. Boa noite, professor. Boa noite, professora Josi. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o professor Gilson Schiavon, da UTF-PR de Campo Mourão, onde atuo nos cursos de mestrado profissional em ensino de física e mestrado profissional em inovações tecnológicas. E hoje serei, o moderador da live, o professor Michel, intitulada O processo de coleta de dados numa pesquisa qualitativa, algumas possibilidades. O professor Michel possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Educação para a Ciência e Matemática, também pela Universidade Estadual de Maringá. É professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Campo Mourão, e professor permanente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física, também da UTF-PR, campus Campo Mourão. Também do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, da UTF-PR, campus Londrina, e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Atualmente exerce a função de coordenador adjunto do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física, da UTF-PR, campus Campo Mourão. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Ensino de Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino de Ciências e Astronomia, formação de professores e recursos metodológicos para o ensino de Ciência e Astronomia, e é representante da NASA, Network for Astronomy School Education, no Brasil. Agora passo a palavra ao professor Michel. Olá, pessoal, boa noite, a todos e todas. É muito bom, poder estar com vocês, nessa noite, apesar dos contratempos e chuva e vento, é muito bacana. Eu gostaria de começar agradecendo, fazendo um agradecimento especial à professora Josi, que coordena todo esse processo, que nos mobilizou, que foi atrás dos 5 programas para que isso fosse possível para todos vocês que em algum lugar desse estado ou do país cursam um curso de pós-graduação ou até mesmo de graduação, muitos estão nos acompanhando. Então, parabéns pela iniciativa, professora, e é muito bom poder fazer parte deste grupo, que com você está, tá bom? E quando me foi solicitado um tema, eu pensei primeiro no período em que a gente vive, e pensei principalmente nos meus alunos, dos programas onde trabalho, porque eu trabalho um pouquinho de metodologia, eu ministro as disciplinas de metodologia, e nós estamos num período que estávamos parados, estamos retornando agora às atividades normais. Então, é uma forma de trazer também para os meus alunos algumas discussões até sobre aquilo que vamos conversar mais detalhadamente. E por que não oportunizar aos colegas, aos outros, de outros programas, um pouquinho daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente considera importante, tá? Então,
dentro da nossa área de ensino, né, seja ensino de química, ensino de física, ensino de biologia, né, educação matemática, enfim, normalmente nós trabalhamos na linha da pesquisa qualitativa. Isso não impede, claro, que a pesquisa seja mista, né, que eu tenha tratamentos quantitativos dentro do processo de pesquisa. Mas, em sua maioria, a pesquisa ela acaba sendo qualitativa. Então, fui buscar, né, no processo de coleta ou de constituição dos dados, alguns pesquisadores não gostam do termo coleta, preferem constituição de dados, tá? Como é que isso acontece numa pesquisa qualitativa? E aí eu trouxe alguns elementos, né, que tenho vivenciado no decorrer de alguns anos, participando principalmente de bancas. Tá? E aí esses elementos eu quero, né, discutir com um pouquinho mais de cuidado. Então, a apresentação, eu vou tentar dividir ela em duas partes. Uma parte que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que fala basicamente daquelas técnicas, ou de algumas técnicas apenas, que estão nos livros de pesquisa qualitativa que nós estudamos, e depois, né, alguns pequenos detalhes, onde eu vou ficar mais tempo, porque esses detalhes não estão nos livros que normalmente nós estudamos. Mas são esses detalhes que fazem com que os meus dados, né, possam ser devidamente analisados ou não. Né, com que esses dados tenham significados para análise. Tá? Então, eu trago para vocês primeiro aqui só algumas referências, tá? E aí todos esses livros eu conheço, eu tenho, né? Alguns são maiores, outros são menores, mas todos eles são muito bons, tá? Muito bons mesmo, para projeto de pesquisa, para análise e coleta de dados, para definição de pesquisa qualitativa, né? Então, aí você tem autores diferentes, perspectivas diferentes, mas materiais muito bons, muito ricos, para te ajudar no seu trabalho, seja de mestrado, de doutorado, enfim, tá bom? Bom, então vamos lá. Né? Quando a gente começa, quando a gente fala em pesquisa, é interessante que a gente traga algumas coisas à mente. Tá? Ninguém faz uma pesquisa se não tem algo, né, incomodando. Uma pesquisa é para resolver algo. Esse algo é um problema. Tá? Só que existe uma pequena diferença entre um problema de pesquisa e uma questão de pesquisa. Tá? Então eu poderia criar rapidamente com vocês, são só situações hipotéticas, tá, gente? É claro que quando a gente senta com o orientando para ajudar nesse trabalho minucioso de delimitar a questão de pesquisa, é um trabalho muito mais árduo. Tá? Aqui, o que vem na cabeça, a gente vai batendo um papo, vai constituindo. Então, imagine o seguinte, que eu tenho um problema, eu sou um professor de física, me deparo com uma sala de aula, né, um pouco diferente, eu tenho alunos que não estão motivados, eu tenho alunos que incomodam, que atrapalham a aula, que não querem, sabe? Eu tenho alunos nessa turma que o rendimento em termos de nota, de aprendizagem é muito baixo, né? Então, é uma sala que, teoricamente, é atípica, não deveria ser assim, né? Então, esse é um problema que me incomoda. Poxa, o que acontece com essa sala, né, que eu tenho esse perfil de aluno? Bom, então esse é um problema, e aí eu começo a levantar algumas questões para poder fazer uma pesquisa dentro deste ambiente. Então, poderia pensar no seguinte, será que se eu utilizar recursos, né, tecnológicos, as TICs, né, vou trabalhar com simuladores, né, é uma turma que eu já percebi que tem condição, né, então será que se eu envolver esses alunos com o celular, algo muda, melhora em termos de comportamento, em termos de motivação, em termos de aprendizagem? Então eu vou planejar uma questão a partir, né, dessa minha inquietação. Eu tenho um problema e eu vou tirar uma pergunta de dentro desse problema e é atrás dessa pergunta que eu vou correr, tá, no meu trabalho. Bom, a partir do momento que eu tenho a pergunta, o meu objetivo geral, ele é
é dar conta da pergunta. Então, eu pretendo investigar no meu trabalho, né, se a inserção, tá, de tecnologias de informação e comunicação no ensino de física naquela turma é capaz ou pode gerar uma mudança, né, no perfil e no rendimento da turma. Então, esse seria um objetivo geral, um objetivo amplo. E aí, não é o foco da nossa fala, né, porque eu quero chegar na coleta de dados, mas eu vou abrir um parênteses, porque é a linha que a gente, né, segue. É muito importante aqui a gente ter bem claro uma coisa. Muitos trabalhos, muitos, mas muitos mesmo, eles utilizam verbos que são verbos de ação no objetivo. Ah, eu gostaria de produzir uma sequência, eu gostaria de elaborar um kit, eu gostaria... Não, isso é ação. Tá? Um projeto de pesquisa, os verbos, né, você vai investigar, você vai verificar, você vai estudar. Tá? Você não vai produzir, você não vai construir. Você até pode construir, mas você vai construir um equipamento que você vai usar esse equipamento para verificar a aprendizagem, para verificar a motivação. Né? Então, o construir faz parte do processo da pesquisa, mas não é o seu objetivo. Entendem? E muitos dos trabalhos que a gente se depara no momento de ir para uma banca trazem como objetivos verbos que estão ligados diretamente com a ação, tá? Que é motivar, que é construir, que é elaborar. E então esse é um cuidado que nós precisamos ter, tá bom? Quando eu falo de um trabalho de pesquisa, tanto os objetivos geral quanto específicos, eu preciso tomar esse cuidado com os verbos. Tranquilos? Tá? Aí, até vou abrir mais um parênteses, porque nós temos aqui mestrados profissionais, tá? Participando conosco dessa live, desse momento. E no mestrado profissional, obrigatoriamente, você deve produzir, né, um produto educacional que vai ser disponibilizado como apêndice da sua dissertação. Porém, um cuidado, o produto é uma coisa, a dissertação é outra. Então, você elabora o produto educacional e aí você aplica, você implementa o produto educacional e aí você vai investigar, de repente, o potencial desse produto educacional na sua turma. Como é que esse produto, né, contribui, se é que ele contribui, de que forma que ele contribui, né, para o andamento da sua aula, para o rendimento da sua turma, para a motivação dos seus alunos. Tá? Então, na dissertação, o verbo continua sendo na linha do investigar, do verificar, do estudar. E lá no seu produto, na apresentação do seu produto, você pode apresentar com objetivo, né, desenvolver, aí sim, eu vou desenvolver um jogo, eu vou desenvolver um aplicativo para celular, enfim, né, lá é o desenvolver, porque é o produto. Na dissertação, os verbos estão mais ligados com a questão do investigar mesmo, tá bom? Então, é só um cuidado que nós precisamos ter na hora de trabalhar com a nossa dissertação, com a nossa tese, para que ela chegue, né, para a banca e a banca não se depare com esses pequenos detalhes para corrigir. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as questões introdutórias. Eu vou avante, né? E aí eu chego na coleta de dados, ou, se você preferir, na parte de constituição de dados, que é a metodologia. Tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui, eu vou comentar algumas coisas sobre algumas técnicas. Tá? Mas isso aqui, ou você já viu com o seu professor de metodologia, ou com o seu orientador. Então, nesta parte mais técnica que tem no livro de metodologia, eu vou passar um pouco mais rápido. E aí, na parte mais minuciosa, eu tiro o pé e a gente conversa, tá bom? Então, por exemplo, a primeira técnica, e uma das mais utilizadas, pelo menos nas bancas que eu tenho participado, tenho utilizado predominantemente 2 ou 3 técnicas. E aí são essas técnicas que eu trouxe aqui, né? É o que eu mais tenho visto, então eu trouxe para vocês. A primeira técnica é o questionário.
presencial ou à distância. Tá? Então, quantas vezes nós não recebemos por e-mail, né, links para entrar e responder um questionário porque alguém está fazendo uma dissertação ou uma tese, né, na Universidade X, e aí você entra e responde para poder contribuir com essa pessoa. Tá? Então, o questionário é isso, é uma técnica, uma das mais comuns, tá? Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, tá? Mas é bacana, né? Que é uma das primeiras técnicas que a gente aprende, inclusive. Mas eu preciso tomar um cuidado muito grande quando eu falo em questionário. Porque muitas vezes, a forma como eu faço a pergunta, eu já estou induzindo o meu sujeito de pesquisa a responder o que eu quero. Tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado para que esse questionário ele não seja indutivo, ele não induza o participante da pesquisa, né, a dar uma determinada resposta. É por isso que é importante, né, no seu grupo de pesquisa, você elabora o questionário, apresenta para o seu orientador, leva, né, para o grupo de pesquisa, aplica com o grupo, conversa com o seu grupo a respeito do questionário, de repente manda para um outro pesquisador, né, para ele dar uma olhada, ele avalia, te devolve, né, e aí você vai passando esse questionário por o crivo de algumas pessoas, por um processo que a gente chama de validação. Tá? Então, esse é um processo importante. Tá? A técnica uma das mais simples. Tá? O único cuidado que eu digo para vocês, que vocês precisam ter, é justamente esse, para não induzir o seu participante a uma determinada resposta. Tá bom? E aí nós vamos para a entrevista, que é a segunda técnica, como eu vou dizer, mais aplicada, mais implementada nas teses e dissertações que eu tenho, né, sido banca. Tá? Bom, a entrevista em si é aquele momento onde você senta com o sujeito da pesquisa, né, frente a frente ali, e você vai levar alguns questionamentos, algumas perguntas para esse sujeito. Tá? A questão é, né, primeiro eu vou dividir assim, a entrevista ela também pode ser presencial ou ela também pode ser à distância. Né? Hoje, né, no período que nós estamos vivendo, né, veja, nós estamos numa live e quantas reuniões nós não participamos pelo Google Meet? Então, alguns pesquisadores têm feito entrevistas pelo Google Meet. Tá? Importante na entrevista, são duas coisas muito importantes. A primeira delas, você precisa ter um roteiro muito bem feito. Tá? Então, você precisa dominar o tema, você precisa, né, esboçar aquelas questões. E a segunda coisa, você precisa gravar essa entrevista, seja em áudio ou seja em vídeo. Porque num processo seguinte, é o momento em que você vai transcrever, né, essa entrevista para poder trabalhar os dados, para poder fazer a sua análise de dados. A questão agora é a seguinte, eu tenho 3 tipos de entrevistas, normalmente, que nós utilizamos. Tá? A primeira entrevista, nós costumamos chamar de uma entrevista estruturada. Tá? O que seria uma entrevista estruturada? É aquela entrevista que o roteiro está fechado. Que eu chego, eu faço a pergunta, o meu sujeito, o meu participante da pesquisa, ele responde a pergunta e não existe uma conversa no meio. A questão é aquela, ele responde, eu vou para outra. Ele responde, eu vou para outra, ele responde, eu vou para outra. Até varrer todas as questões do meu processo de entrevista. Já a questão na entrevista semi-estruturada, pessoal, a questão, eu faço a pergunta, porém, no decorrer da entrevista, pode ser que eu ainda não consegui, né, que o meu sujeito traga à tona elementos daquilo que eu considero importante. Então, eu posso fazer uma outra pergunta, ainda que ela não esteja no roteiro. Tá? Então, é aí que é importante a experiência do pesquisador
e o conhecimento do pesquisador sobre a área que ele está estudando, sobre a área que ele está trabalhando. Porque, de repente, no meio do caminho, você vai precisar estruturar uma pergunta, tá, que ela não está no seu roteiro. Para quê? Para conseguir elementos, tá, de discurso importante para o seu trabalho. Então, assim, é um processo que não é muito simples. Tá? Então, exige do pesquisador um certo jogo de cintura, um certo trânsito na área. E eu tenho aquela entrevista que ela é não estruturada. O que seria uma entrevista não estruturada? É uma entrevista que eu chego para o meu pesquisador, eu sento com ele, eu dou o tema e eu falo, olha, fala o que você quiser. Fala desse tema para mim. Né? E aí eu deixo o meu pesquisador, meu sujeito de pesquisa, livre para falar sobre aquela determinada temática. Tá? Então, essa é a linha que nós temos de entrevista. Agora, né, antes de avançar, eu queria trazer para vocês alguns detalhes da entrevista que eu considero importante. Tá? Porque, assim, pensa comigo o seguinte, você é um pesquisador, você está fazendo um mestrado, você está fazendo um doutorado. Tá? A pessoa que você convidou para sua entrevista, essa pessoa, ela não precisa estar ali. Então, ela aceitou participar da entrevista por algum motivo, de bom grado, é conhecido, ela entende que isso vai te ajudar na sua pesquisa, mas, tecnicamente, isso não vai mudar em nada a vida dela. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o respeito com esta pessoa que vai ser entrevistada. Então, essa pessoa tem que saber, né, que ela está participando de uma pesquisa. Essa pessoa precisa conhecer, pessoal, o objetivo da sua pesquisa, o que é que você está querendo, né, o contexto do seu trabalho. Você precisa, tá, chegar no horário. Isso é extremamente importante. Então, eu vou para uma entrevista, agendei uma entrevista, eu tenho que ser pontual. Tá? De preferência, nada na sua entrevista deve chamar mais atenção do que a sua conversa com o sujeito. Então, cuidado com relógios, né, vá o mais neutro possível, né, deixe o seu sujeito de pesquisa à vontade, né, se precisar conversar um pouco com ele antes da entrevista para ambientar, isso é importante, tá? Então, cuidados éticos, eles são extremamente importantes. Então, são cuidados que a gente tem, é respeito. Isso se chama respeito. Se a pessoa aceitou, sem precisar, ela aceitou contribuir comigo, o mínimo que eu posso fazer é ter respeito por essa pessoa. E seguir todo o protocolo de maneira, né, correta com essa pessoa. Tá? Então, aqui a gente tem, né, as diferentes modalidades de entrevista. As diferentes modalidades de entrevista que a gente pode utilizar no nosso trabalho, tá bom? Eu vou para uma outra técnica agora, chamada de grupo focal. Tá? Para que serve um grupo focal? Na verdade, o grupo focal ele serve para a gente verificar, pessoal, as reações das pessoas com relação a um determinado assunto. Tá? Então, no grupo focal, é importante que eu tenha claro o seguinte. Primeiro, o meu grupo focal, para ser chamado de grupo focal, ele precisa ter entre 8 e 12 pessoas, de acordo com a literatura. A maior parte dos materiais que tratam de metodologia de pesquisa, quando falam de grupo focal, utilizam entre 8 e 12 participantes para esse grupo. Tá? Existe a possibilidade de você ter entre 4 e 6 participantes, só que aí ele seria chamado de mini grupo focal. Né? É a nomenclatura que alguns livros também trazem para a gente. Bom, mas vamos lá. Esse grupo focal, ele é constituído, né, dos meus sujeitos, dos meus participantes. Ele é constituído pelo pesquisador, na verdade vai ser o moderador desse grupo. É o cara que tem a pergunta. Então, o roteiro, assim como na entrevista, tá? No grupo focal também é uma entrevista, mas é uma entrevista coletiva. Então,
esse roteiro, ele continua sendo muito importante para a gente. Tá? Então, olha só, eu tenho um moderador e normalmente eu tenho uma ou duas pessoas comigo que vão anotando, que vão registrando. Tá? Essas pessoas são chamadas de observador ou redator. Vão registrando algumas coisas. Tá? Esse registro, ele é imprescindível quando você utiliza um recurso para gravar o grupo focal somente em áudio. Tá? Então, quando você grava, né, o seu grupo focal somente em áudio, é extremamente importante que você tenha uma ou duas pessoas com você, anotações, fisionomia, né, olhares, esse tipo de coisa é importante na constituição do grupo. Quando você vai gravar em vídeo, aí o vídeo ele já te permite, né, na hora de transcrever, você já tem condição de perceber isso, mas no áudio não dá. Tá? E aí, nesse grupo focal, né, você coloca um tema para discussão, e aí o debate começa, às vezes ele fica caloroso, você precisa, né, jogar um novo elemento, às vezes ele fica morno, você joga deixar ele mais caloroso, para que a conversa, né, para que o bate-papo aconteça de forma a se chegar, né, naquilo que você precisa, naquilo que você quer, que é um consenso do grupo sobre determinado assunto. Tá? Só que a gente não pode perder de vista que, diferente do questionário e diferente da entrevista, no grupo focal, quando um participante fala, ele acaba influenciando o outro participante. Tá? Então, a gente, principalmente depois, né, na hora de fazer a análise, a gente não pode perder isso de vista. Existe uma influência de um participante sobre um outro participante. Tá? Até porque a ideia é que no final o grupo, né, os participantes cheguem, né, num consenso a respeito de um determinado tema. Uma outra coisa que é bastante importante, né, eu não vou nem mais falar do respeito, tá, gente? Porque o que valia para a entrevista vale para o grupo focal. Pontualidade, discrição, respeito, questões éticas, não vou nem mais trazer isso para a nossa discussão, tá bom? Mas uma coisa que é importante, né, de repente eu ressaltar aqui, é a seguinte, principalmente se você estiver gravando só em áudio, quando a pessoa fala, depois você ouvindo o áudio para transcrever, você pode não saber quem é que está falando. Então, no grupo ali, na hora do grupo focal, uma dinâmica que pode ser legal é você pedir para a pessoa falar o nome. Então, ela quer participar. Então, ela levanta a mão e fala assim, olha, eu sou o Michel e eu acho isso, isso e isso. O outro levanta a mão e fala assim, eu sou o X e eu acho isso, isso e isso. Então, a cada vez que a pessoa vai emitir uma opinião, vai trazer um assunto para discussão, ela se identifica. Porque no momento de você fazer a sua transcrição, essa identificação ela vai te ajudar demais a não se perder nas vozes. Às vezes uma pessoa tem um timbre parecido com o de outra pessoa, né? Não é igual, mas pode ser próximo, e aí no momento de transcrever você pode se confundir. Tá? Então esse é só um detalhe do grupo focal para vocês. Beleza? Bom, e aí eu chego, né, numa outra técnica, que é a observação. A gente chama de pesquisa, né? Pesquisa participante, pesquisa não participante. Mas eu trouxe aqui, até para respeitar o próprio material do livro, né, a própria nomenclatura do livro, eu trouxe como observação participante. Para a gente, pessoal, a observação participante, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque eu até peço desculpas para vocês, porque cada detalhe desse que eu estou trazendo, a gente às vezes leva 4 horas numa aula discutindo sobre isso, trazendo exemplos e tal. Então, não é muito o meu objetivo ficar parado aqui. Né? O meu objetivo é o que vem depois. Tá? Mas, na observação participante, ela já leva esse nome, ela carrega esse nome de participante, por quê? Porque o pesquisador ele está envolvido nas atividades que ele está observando. Então, se você olhar para a nossa figura,
né? A professora ali, de repente fazendo sua pesquisa, ela está envolvida com o grupo, tá? E os participantes, é importante isso, todos os participantes devem saber, eles devem ter conhecimento que você está observando e fazendo pesquisa, tá? É uma questão ética, ele precisa ter clareza, ele precisa ter conhecimento disso, tá? E agora é o momento, né, muitas vezes, que a gente faz isso em sala de aula, por exemplo, e a gente vai lá e quer colocar uma câmera, né? Só que eu não sei se você já fez esse teste, quando você coloca uma câmera na sala de aula, o comportamento da turma muda. Então, se você queria investigar o comportamento, aquela câmera ali mudou o comportamento da turma, né? Então, até que eles a reconheçam como parte do ambiente, esse comportamento ele vai ser mascarado. Você não vai ter para a sua pesquisa o que realmente te interessa. Então, seria importante, e esse é um cuidado, algumas coisas que a gente conversa às vezes com alunos, poxa, eu quero gravar, eu vou fazer uma observação participante, eu estou envolvida lá numa atividade, eu gostaria de gravar. Então, antes de começar o seu trabalho, propriamente dito, você já leva a câmera e deixa ela lá. Você vai deixar ela num dia, vai deixar ela 2 dias, né? Do terceiro dia para frente, os alunos eles já começam a reconhecer a câmera como parte do ambiente, ela já não é mais um corpo estranho ali. E aí você começa a ter o comportamento deles voltando ao normal. Aí você está pronto para, né, constituir os seus dados, se esse for um dos seus objetivos específicos, né? Verificar o comportamento, né, dos alunos durante, né, a atividade tal, tal e tal. Tá? Então, esse é só um pequeno detalhe para a gente. Só que eu também tenho a observação não participante. E a observação não participante, ela acontece pelo simples fato do pesquisador observar. Só que o pesquisador ele não tem nenhum contato com a turma, com o que está acontecendo. Ele não se envolve nas atividades. Ele apenas observa e registra. E esse, tá, é um caminho que a maior parte de nós utiliza para fazer pesquisa. A observação. E aí nós costumamos, quando não filmamos, nós costumamos dizer que utilizamos como um instrumento de coleta de dados o diário de campo, ou diário de aula, depende do autor, dá um nome diferente. Mas nesse diário, você vai registrar tudo, absolutamente tudo. Então eu fui lá, fiz a minha observação, se eu for apenas o observador, eu estou constituindo o diário enquanto eu estou vendo as coisas acontecerem. Se eu estiver envolvido, eu vou ter que sair daquela aula, sentar e anotar tudo. Tudo. Inclusive as minhas impressões a respeito do comportamento dos alunos. Esse é o momento. Então eu descrevo o que eu vejo e eu descrevo as minhas impressões a respeito do que eu vejo. Tá? Então esse é o caminho. Esse é o meu diário de campo sendo devidamente constituído. Tá? Bom, aí eu trouxe aqui para a gente o seguinte. Muitos dados de pesquisa são constituídos, das nossas pesquisas qualitativas, eles são constituídos a partir de cursos, a partir de oficinas, ou até mesmo dentro das nossas salas de aula. E é aqui que eu quero me concentrar um pouco mais. É aqui que eu quero deixar a minha fala para vocês. Tá? Por exemplo, eu sou professor e eu faço pesquisa qualitativa. Os meus dados de pesquisa sempre emergem das minhas atividades. Então, de repente, essas imagens, né, elas mostram um pouquinho das coisas que eu já publiquei ou que eu faço, né? São cursos com professores, são formações continuadas, são cursos com alunos, né? São observações astronômicas. Então, dependendo do que eu quero, do meu objetivo, tá? Essas ações, né, esses projetos, que muitas vezes na universidade nós chamamos de extensão,
São a partir desses projetos que nós constituímos os dados. E muitos de vocês no mestrado e no doutorado, vocês planejam um curso. Eu vou dar um curso na área de educação ambiental para uma turma do 6º ano e eu quero saber, né, o que acontece, ou qual comportamento, enfim. Mas você planeja um curso. E esse é um maior perigo, tá? O planejar um curso. E por que eu decidi trazer essa fala para vocês hoje, tá? Seja para os meus alunos, seja, né, para alunos de outras instituições, porque eu já me deparei com trabalhos de mestrado, né, e até de doutorado em banca, que a pessoa, ela foi lá, ela deu um curso, ela coletou um monte de dados nesse curso, só que na hora de analisar os dados eram frágeis, a análise de dados estava muito superficial. Por quê? Porque a parte mais importante é o planejamento da coleta. Não, se você vai dar um curso, você precisa planejar esse curso. Tá? Esse planejamento ele vai além de falar assim, não, eu vou preparar aqui um curso, eu vou levar os alunos para o laboratório de física e eu escrevi aqui no meu produto educacional alguns experimentos de física e eu vou aplicar esses experimentos e aí eu quero ver o que acontece. Aí você vai, planeja ali os experimentos, leva os alunos, faz os experimentos com os alunos, e aí você volta para a sala de aula, para o seu laboratório, para a sua sala, né, para fazer o restante da sua pesquisa, a sua análise de dados. E aí quando você começa a analisar, às vezes você não percebe, mas a banca percebe, tá? Os seus dados, ao emergirem do seu curso, da sua oficina, eles têm que ser encadeados de maneira lógica. E que estejam, e talvez aqui seja a parte mais importante, presta muita atenção nisso, eles precisam estar concatenados com um referencial teórico. E esse é o cuidado, e é por isso que eu estou fazendo essa fala para vocês. Tá? Porque a maior parte dos nossos alunos, tá, eles acabam pensando uma coisa, aplicando uma coisa, e na hora de analisar, eles querem utilizar um referencial teórico que não casa com aquilo que ele fez. Entendem? Então, esse é o detalhe importante. É isso que vai dar sustentação, é isso que vai dar alicerce para a sua análise. Para que a banca possa fazer a leitura, falar assim, poxa, olha que legal, ela preparou essa atividade, ela usou esse referencial e ela tem esse resultado, e esse resultado ele converge para o que aquele autor fala. Tá? É isso que a gente precisa. Mas para isso a gente precisa de estudo. Então, eu tentei preparar para a gente aqui uma sequência. Uma sequência, desde quando a gente entra no mestrado, que a gente entra no doutorado, como é que a gente organiza isso? Como é que a gente lida com isso para chegar no final e ter um trabalho que se sustenta, metodologicamente falando. Tá? Então, primeira coisa, parabéns. Você foi aprovado no processo de seleção da pós-graduação. Então, agora você é um discente do programa. Seja, né, do mestrado profissional em ensino de física, seja do programa ensino de ciência e matemática, seja em educação para ciência e matemática, ensino de ciência e tecnologia, enfim, independente do programa, parabéns, você entrou. Você é aluno regular do programa. Qual o próximo passo? Ou qual é o primeiro passo dentro dessa trajetória? O primeiro passo dentro dessa trajetória é decidir quem vai ser o seu orientador. Então, é feita uma distribuição dos orientadores do programa. E aí você conhece quem é o seu orientador. Por exemplo, né, quando o aluno chega, né, para a gente, lá no nosso mestrado profissional em ensino de física, no primeiro dia de aula, né, que é a aula de abertura, ele já sabe, ele já recebeu um e-mail, né, ele já sabe quem é o orientador dele.
Tá? E a partir daquele momento, ele já tem condições de estabelecer um contato, um diálogo com esse orientador. Tá? Segundo, a escolha do tema. A escolha do tema é extremamente importante, tá? Porque você fala assim, mas Michel, eu sou da física, o meu tema é física. Tudo bem, seu tema é física. Só que dentro da física eu tenho uma infinidade de possibilidades. Vou falar só primeiro em conteúdo. Eu posso trabalhar com mecânica celeste, com eletricidade, com óptica, enfim. Poxa, eu posso trabalhar com divulgação de ciência, ou eu posso trabalhar, né, com história da ciência, ou eu posso trabalhar com simuladores dentro desse conteúdo. Entende? Então, eu preciso delimitar o que é que eu quero fazer. Então, dentro da física, se eu entrei, eu sou da física. Primeira coisa, qual é a parte da física que eu gostaria de explorar no meu trabalho? Seja com aluno, seja com professores. Então, eu vou dar um exemplo. Eu entrei no meu doutorado, eu, Michel, e eu entrei e falei, eu quero trabalhar com astronomia. Certo, defini o meu tema, a astronomia. Onde? Eu quero trabalhar com astronomia na formação inicial de professores de crianças. Então, fui trabalhar com alunos do magistério e alunos do curso de pedagogia. Eu delimitei meu tema e eu escolhi o ambiente que eu gostaria de trabalhar. Aí eu fiz um recorte. É a primeira coisa, é isso que você precisa fazer. Tá? Então, você entra, tem muitas ideias, é o momento em que você senta com o seu orientador e você define, eu quero fazer isso. É nessa linha que eu quero trabalhar. Isso pode mudar? Claro que pode. É óbvio. Às vezes, no decorrer do curso de mestrado, de doutorado, ajustes são feitos, né? Enfim. E você pode alterar a rota, não tem problema. Mas você precisa ter muita consciência do que você está fazendo. Tá? Porque cada vez que você altera a rota, você volta a estaca zero. E aí você precisa de fazer todo o processo novamente. Processo de estudo. Tá? Então, depois que eu escolhi o tema, qual é o próximo passo? É estudar. Estudar mesmo, estudar muito. Então, se eu escolhi astronomia, eu vou sentar a bunda na cadeira e eu vou estudar astronomia. Eu preciso de conteúdo. E não é porque eu sou formado em física que eu sei astronomia. Não é porque eu sou formado em biologia que eu não preciso estudar citologia, por exemplo. Tá? Porque às vezes, da forma como eu vi, não é exatamente a forma como a gente ensina. Então, a gente precisa estudar. A gente precisa nos preparar de conteúdo mesmo, de embasamento teórico da área. Então, é um passo imprescindível. Nós precisamos disso. Tá? Bom, depois que eu estudei, depois que eu tive todo esse trabalho, esse embasamento teórico, qual é o próximo passo? Agora eu vou escolher o meu referencial da área de ensino. Tá? Se eu for do ensino de ciências, se eu for da educação matemática, da educação matemática. Tá? Então, imagine o seguinte, que eu quero trabalhar com astronomia, então fui lá, estudei, quero trabalhar com vida das estrelas, eu escolhi um tema, eu estudei tudo o que eu podia sobre vida das estrelas. Agora, eu vou para o referencial teórico da área de ensino. O que é que eu quero? Poxa, eu gostaria de atingir o que nós chamamos de aprendizagem significativa. Tá? Mas como assim atingir a aprendizagem significativa? Então eu vou estudar, pera lá, só um pouquinho, eu vou estudar sobre aprendizagem significativa. Tá? E aí eu vou entender os detalhes da aprendizagem significativa, eu vou me aprofundar nessa questão. Eu quero trabalhar com, pedagogia histórico-crítica. Então, eu vou estudar pedagogia histórico-crítica, eu quero trabalhar com modelagem matemática. Então, eu vou enfiar de cabeça na modelagem matemática, na resolução de problemas, enfim. Tá? Aquilo que eu escolhi como
meu referencial da área que eu vou me formar, ensino de ciências ou educação matemática, eu preciso estudar isso. Preciso muito, tá? E só depois eu vou planejar as minhas situações de aprendizagem. E onde é aí, na hora de escrever a dissertação, você traz o referencial teórico da área de ensino. Só que aí, às vezes, o referencial que você quer não sustenta o que você tem. E isso eu já vi muito acontecer. E é por isso que eu escolhi essa temática. Eu sempre, né, trabalho com os meus alunos, eu sempre apelo com eles nesse sentido, porque é importante. Você não pode de maneira alguma inverter a ordem, porque se você inverter a ordem, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Então, por exemplo, quando eu chego numa situação de aprendizagem, e eu só trouxe aqui para a gente referências em português, eu tenho os TLS, né, mas um livro, né, de TLS custa R$ 1.200. Né, então, eu nem trouxe para o nosso bate-papo. Tá? Então, eu trouxe aqui para a gente, por exemplo, ó, uma referência, Prática Educativa, do Zabala. Né? Então, esse livro, ele dá sustentação do trabalho pedagógico. Ensino de Ciências por Investigação. Né? Nesse livro, a Ana Maria Pessoa de Carvalho e seus colaboradores trabalham com sequências de ensino investigativas. Eu trouxe como referência, né, o livro da Marli de Oliveira, Sequência Didática Interativa. Tá? Ela trabalha na questão hermenêutica. Eu trouxe aqui, até vou tomar a liberdade, né, um livro nosso que eu organizei com os meus alunos do doutorado, mestrado e doutorado, sobre sequências didáticas, né, que estão estruturadas de acordo com essas referências. Eu tenho a unidade potencialmente significativa, né, unidade de ensino potencialmente significativa. Ou seja, eu tenho que escolher uma dessas? É claro que não. Eu posso escolher qualquer outra coisa. Mas isso aqui são exemplos. E eu trago esses exemplos porque eu tenho visto muito sequências didáticas e UEPs, Unidade de Ensino Potencialmente Significativo, nas bancas que eu tenho participado. Então, eu só estou trazendo os exemplos que eu tenho visto para falar para vocês, tá bom? E aí, numa dessa, o cara faz uma sequência didática e aí você precisa tomar um cuidado. Por quê? Porque o termo sequência didática, né, ele é muito bem delimitado. O termo ele carrega uma quantidade de significados muito grande. Tá? Então, se você escrever na sua dissertação ou na sua tese que você está propondo uma sequência didática, a sua sequência didática tem que seguir todos os passos que uma sequência didática exige. Se você disser que você está propondo uma sequência de ensino investigativo, você tem que ler o livro da Ana Maria e essa sequência tem que seguir exatamente os passos que ela propõe. Se você disser que vai fazer uma UEPS, você tem que seguir exatamente os 8 passos, né, propostos para uma unidade de ensino potencialmente significativa. Não dá para a gente usar o termo e não seguir a referência. Esse é o primeiro cuidado. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou trabalhando para a coleta de dados. E aí, veja só. O próximo passo, que na minha opinião é ainda mais perigoso, tá? É onde eu trago a teoria de aprendizagem. Por que é mais perigoso? Porque, como eu disse para vocês, às vezes a pessoa ela propõe lá no seu produto educacional, ou lá no curso que ela vai preparar, que é um mestrado acadêmico, por exemplo, então ela não precisa deixar o produto. Tudo bem, mas ela vai dar um curso, ela precisa preparar o curso. Quando ela prepara esse curso, ela prepara uma atividade experimental, certo? Mas ela prepara uma atividade experimental do tipo laboratório. Então, o aluno chega, tem um roteiro, ele segue o roteiro, ele tira os dados, ele preenche a tabela, ele desenha o gráfico e aí eles vão embora. Isso é só um exemplo. Só que depois,
Como ela não pensou nisso antes, ela aplicou a atividade, foi esse o caso que eu já vivenciei mais de uma vez. Ela aplicou a atividade, que na minha opinião é uma atividade tradicional, tá? Na linha do comportamentalismo, só que aí ela utilizou como referencial teórico Piaget. Porque Piaget fala da interação, né, do sujeito com o objeto. Só que, ao utilizar Piaget, ela acaba com o trabalho que ela fez. Porque a perspectiva que Piaget pensa para a interação do sujeito com o objeto é completamente diferente daquela atividade que ela propôs, porque ela propôs um roteiro fechado. E Piaget, ele propõe um problema. Você apresenta um problema, né? A criança, o adolescente, ele age sobre o experimento para retirar, né, elementos, é o que causa o desequilíbrio, né, e todo o processo, né, de aprendizagem. Então, veja, a teoria, a fundamentação teórica que é utilizada não casa com a atividade que foi proposta. Aí a pessoa coleta todos os dados com a atividade proposta, só que aí na hora de analisar ela vai usar o referencial teórico. Não casa. O que acontece? O trabalho está frágil, gente. O trabalho não dá para defender desse jeito. Por quê? Porque está frágil. Então, são cuidados que você precisa ter enquanto pesquisador. Então, por isso que antes de planejar o seu curso, de planejar a sua oficina, você escolhe o tema, né, você escolhe o que você quer fazer, quero fazer uma sequência didática. Beleza. Tá, quem é que eu vou usar para embasar a minha sequência didática? Ah, eu quero usar Ausubel. Vou trabalhar com aprendizagem significativa. Beleza. Agora eu vou para os recursos. Então, eu vou criar uma sequência de atividades devidamente ordenadas, organizadas entre si, a fim de atingir a aprendizagem significativa. Como é que essas atividades devem ser implementadas? Como é que as perguntas que eu vou fazer para os meus sujeitos devem ser feitas? Para que eu consiga, dentro do referencial teórico que eu escolhi, coletar os dados para poder analisá-los depois. Tá? Então, parece uma bobeira, né, dizendo isso para vocês, mas é a parte mais importante. Então, independente se o seu mestrado é acadêmico ou profissional, a diferença é que no mestrado profissional, você precisa deixar essa sequência didática no apêndice como um produto. No mestrado acadêmico, não. Mas você precisa pensar e planejar ela organicamente da mesma forma. Tá? Da mesma forma, para que você tenha êxito na coleta. Que a sua entrevista inicial, ou para que o seu questionário inicial, tá, você consiga chegar no final do seu trabalho e olhar, de repente, para um mapa conceitual que você aplicou, para um mapa mental, e falar assim, olha, houve diferença. Tá? Eu posso encontrar, não é difícil dizer que houve aprendizagem. Aprendizagem é cognição. Né? Psicologia, a gente precisaria de alguns instrumentos um pouco melhores para determinar a aprendizagem, graus de aprendizagem. A neurociência tem trabalhado nesse sentido. Mas, diante do meu diário de campo, diante dos meus resultados de motivação, de participação, ou até mesmo de nota, né, da minha turma, eu posso encontrar indícios de uma aprendizagem. Tá? Indícios de uma mudança desse aluno. Então, eu trago aqui atividades práticas, TICs, história da ciência, jogos, argumentação científica, questões sociocientíficas, gamificação, são só exemplos de recursos que nós poderíamos utilizar. A questão não está no que eu vou utilizar como recurso, mas sim em como eu vou utilizar esse recurso no meu curso, na minha oficina. Tá? Como é que eu vou fazer a pergunta para o meu aluno? Como é que eu vou estruturar isso? E aí, pessoal, a próxima parte é a implementação e a coleta de dados.
Aí é o momento em que você vai aplicar o seu curso e você vai gravar, ou você vai constituir o seu diário de campo, ou você vai gravar só em áudio, você vai levar alguém para anotar enquanto você está interagindo, enfim, tá? Aqui é o momento em que você aplica o curso, tá? Então, onde é que eu queria chegar com isso com vocês? Aquelas técnicas, questionário, entrevista, grupo focal, elas são mais comuns, a gente conversa mais na aula de metodologia. Por isso que eu não queria ficar muito nelas. Eu queria parar mais aqui. Porque, não vou dizer metade, mas muito mais da metade dos trabalhos que eu já participei enquanto banca, né, e até mesmo os meus trabalhos de pesquisa, eles foram implementando o quê? Cursos e oficinas. E aí os meus dados emergiram desses cursos, das interações discursivas destes cursos, destas oficinas. Tá? E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que quando o curso é mal preparado, eu tenho dados ruins e o meu trabalho não é aceito na revista. É tudo uma questão, tá? Mas eu não faço só para publicar, eu entendo, tá? Mas nós, na pós-graduação, nós precisamos também publicar. A comunidade científica merece saber o que você está fazendo. Merece saber que o que você está fazendo tem qualidade, que o seu programa é de qualidade. Tá? Só que eu preciso pensar em todo este ciclo para depois conseguir escrever um bom artigo, para ter bons resultados. Tá? E aí é o momento em que nós vamos, né, para a qualificação. Qualificação onde a gente normalmente apanha um pouco, né? Porque, né, a banca está motivada, a banca lê o seu trabalho com, né, todo cuidado, e isso é muito importante, a gente lê com bastante cuidado, e é onde a gente bate um pouco mesmo no cara. Né? Não porque a gente é ruim, mas é porque aqui é o momento de acertar a direção para o fechamento. Aqui é o momento em que, se eu tenho muita coisa, eu vou lapidar, eu preciso deixar o trabalho o mais redondinho possível, para que ele chegue na defesa e não tenha problema nenhum. Tá? Então, aqui é o momento em que a gente pega no pé nos objetivos, aqui é o momento em que a gente pega no pé exatamente nisso. Pô, mas o dado que você tem, o seu referencial não sustenta. E aí, você faz o quê? Tá? Então, esse é um detalhe. Tranquilos? Então, não se assustem, vocês que ainda vão para a qualificação. A qualificação ela é um pouquinho mais agressiva do que a defesa, tá? A defesa é mais tranquila. E aí, é claro, você finaliza o seu trabalho, tá? Pensando no dia da sua defesa final. Tá? E aí a gente fecha o ciclo de uma pesquisa. Tá? Só que eu só consigo fechar um ciclo de uma pesquisa se a minha coleta for boa. Se a minha coleta não for boa, o meu trabalho não é bom. O meu alicerce é ruim. E uma casa construída com alicerce ruim, ela desaba. Tá? Então, esse é só o cuidado que eu, enquanto professor, gostaria de trazer para vocês. E eu deixo aqui o meu muito obrigado, tá? Me coloco à disposição, né? O meu e-mail está aí, caso em algum momento, né, você queira, você precise bater um papo, né, você pode me procurar e, na medida do possível, eu vou tentar, né, te responder e bater um papo contigo, tá bom? Desculpem, né, eu sei que nós tivemos um probleminha no começo, eu tentei, né, agilizar para a gente não fugir muito do horário, tá? Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Michel. Parabéns pela apresentação. Nós tivemos aí, entre Facebook, né, e YouTube, em torno de 90 participantes aí da sua live. Tá? Temos bastante comentários aí, né, vários comentários positivos, assim como da Ana Oliveira, né, que diz: que aula maravilhosa sobre pesquisa qualitativa, aprendendo muito aqui. A Marina Silveira, realmente excelente aula. Anderson Beck, uma ótima aula. Aparecida Inês também, aula maravilhosa. Mais comentários bastante positivos, né, pela Rosemary, Ana Beatriz, Cid
Sudimar Santos, tá? Sudimar Santos diz assim: muito boa live, fundamental para trabalharmos a tese. Parabéns, está sendo extremamente produtivo. Temos uma pergunta, professor Michel, que é do William Leite, tá? Ele diz assim: boa noite a todos. Parabéns, professor Michel, pelo assunto. Gostaria de saber sobre o grupo focal. Adaptar para uma reunião no Meet é uma opção válida nesse momento? Bom, vamos lá. William, normalmente o grupo focal ele é feito presencial, né? Eu acho que nada substitui o calor ali da conversa presencial. No entanto, a gente tem vivido um momento difícil em que estamos afastados, né, uns dos outros, por motivos óbvios. Então, eu acho, né, a minha opinião, enquanto professor e pesquisador, é que nós poderíamos sim aproveitar, tá, desta tecnologia para conduzir o grupo focal, né? Você vai explicar, claro, certinho para os seus participantes, né? E eles vão entender por conta da situação que passamos. E eu acho que é até mais tranquilo, porque você consegue gravar, né, a tela pelo Google Meet ou por outro programa que você escolha, e você consegue constituir os seus dados, né, a partir do grupo focal, mesmo no período de pandemia. Deu uma travadinha aí. Finalizada essa pergunta, professor? Oi? Finalizada essa? Finalizada. Certo. Tivemos mais um comentário da professora Luciane Kawa. Maravilhosa explanação, esclareceu muitas das minhas dúvidas. Tá? Temos mais uma pergunta aqui do Igor Meneguin. Ele pergunta assim: professor, sou de licenciatura em Física do IFPR, campus de Ivaiporã. Sigo meu TCC trabalhando ao WEPS. Quais referenciais o senhor indica? Olha, é até complicado falar, né? Porque quem desenvolveu o WEPS para se discutir aprendizagem significativa foi o professor Marco Antônio Moreira, tá? Então, é impressionante. Você pode até encontrar, né, em outros trabalhos algumas inserções ou adaptações, mas é imprescindível que você vá, né, ao trabalho do professor Marco Antônio Moreira, que ele fala sobre a unidade de ensino potencialmente significativo. Lá ele traz para você todos os passos e como fazer todos esses passos na prática. Tá? Essa é a referência fundamental para o WEPS. Finalizada. Bom, professor, tivemos aí o Marcos Gervani também, dizendo, né, o professor Michel foi muito importante na minha banca de defesa de tese. Deu excelentes contribuições. Muito obrigado. Legal. Grande abraço, Marcos Gervani. Tá certo. Temos aí também vários agradecimentos, tá, no Facebook. E assim, acho que podemos dar a live como encerrada em termos de perguntas. Se o professor Michel tiver mais algum comentário, quiser fazer mais alguma fala, algum esclarecimento, pode ficar à vontade, professor. Legal. Não, eu só agradeço mais uma vez, né, a participação de todos, né, e todas, porque a gente sabe que o período é difícil, né, alguns estão ansiosos por voltar, outros estão, né, trabalhando nos bastidores e correndo atrás para não perder o prazo. A pesquisa é uma coisa muito bonita, gente. Tá? Os resultados são maravilhosos, sempre. Tá? Aí o meu fechamento, que eu diria é o seguinte: invistam no planejamento da pesquisa de vocês. Porque se o planejamento for bem feito,
a pesquisa, com certeza, será bem feita, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço, né, ao grupo, a professora Josi, e ao nosso grupo de coordenadores que mantém esse projeto, né, que, na minha opinião, é excelente. Tá? Muito obrigado. Ok, professor Michel. Bom, gostaria de pedir desculpa mais uma vez a todos que estavam presentes aí durante a apresentação, né, os problemas que ocorreram aí durante a apresentação. A gente atribui a questões meteorológicas, né? Temos acompanhado aí nos noticiários que hoje não foi um dia muito tranquilo nessa questão aí das chuvas e até, né, tempestades, árvores caindo, problemas de internet, de conexão. Então, mais uma vez, peço desculpas aí em nome do programa. Professora Josi. Ok. Bom, Agradeço a mediação do professor Gilson, a fala do professor Michel. Você falou muita coisa interessante, mas o final eu gostei muito, né? Que a pesquisa é para ser uma coisa bonita. E realmente você mostrou um lado bonito da pesquisa, que às vezes a gente se assusta com ela. Então, eu acho que a tua fala de hoje mostrou o lado belo, né? O lado bonito da pesquisa. E a pesquisa qualitativa é um tema muito importante para os programas de pós-graduação e ensino, na verdade para todos, mas para nós especialmente, né? Entendo que um caminho para nós que trabalha com a questão do ensinar e aprender se dá pela pesquisa. Então, muito obrigada. A próxima live, ela será organizada pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física do IPG. Será uma mesa live com os professores Brinatti e o professor André. E a mediação será com o professor Silvio. O tema será trabalho cooperativo na formação de professores. Lembro a vocês que para validar a participação é necessário fazer aquela avaliação, né? E até a próxima segunda-feira só. Tem gente que às vezes esquece. Mas se a gente fosse deixar em aberto, ia ficar uma confusão geral, né? Em relação a isso. Então, até na segunda-feira, para na terça-feira a gente começar tudo de novo com a nossa próxima live. Agradeço a participação de todos. Boa noite e até a nossa próxima pós-Viva Lives.